Pessoal, eu tô aqui hoje para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, algo que falou muito comigo e eu senti a necessidade de vir aqui compartilhar, porque assim como Deus falou comigo, eu tenho certeza que Ele pode falar com você também. Mediante a tudo que a gente está passando, esse momento de crise, de pânico, dentro das igrejas até mesmo, então Deus falou muito comigo através dessa palavra sobre duas coisas e eu sinto a necessidade de compartilhar com vocês. Se possível, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso 47. Vou ler apenas esse. Diz assim a palavra de Deus. Então, a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Então Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Essa história, talvez você esteja se perguntando o que é que tem a ver com essa crise, esse pânico que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Deus falou algo no meu coração. E esse algo é relacionado a duas coisas que as pessoas confundem muito, que são totalmente diferentes, sobre o medo e sobre o temor. Duas coisas presentes em muitas pessoas. Uma coisa é você ter medo, outra coisa muito diferente é você temer. São coisas que as pessoas confundem muito. Essa história, esse versículo que eu li com vocês é de uma história muito conhecida, ministrada em muitos lugares, colocada como uma visão positiva em algo que eu quero te mudar essa visão, mudar a sua perspectiva sobre essa história, e você já vai entender aonde é que eu quero chegar. A Bíblia diz, resumindo, que era uma mulher, não diz o seu nome, Lucas não diz o seu nome, apenas apresenta ela e diz a sua enfermidade. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma grande hemorragia. Ela gastou tudo que tinha, procurou a solução, que na verdade era a cura da sua doença, mas foi infeliz em tudo que fez. Não encontrou a cura, não encontrou a solução, mas ela conhecia alguém de ouvir. Só que, se você prestar atenção, e eu tenho a certeza que certamente quem pregou esse Jesus para esta mulher, porque alguém teve que ir, ela ouviu, então alguém teve que ir falar desse Jesus para ela. Eu tenho certeza que quem foi pregar esse Jesus para ela foram os fariseus. Os fariseus eram pessoas que não conheciam Jesus, assim como a multidão. A Bíblia diz que onde Jesus passava, a multidão o apertava, ele era seguido por uma multidão, mas uma multidão que não o conhecia. Está a primeira coisa aí que eu quero te chamar a atenção. Você andar com Jesus não é sinônimo de você conhecer quem Ele é. A multidão seguia Jesus e andava com Ele pelos seus milagres, pelo aquilo que Ele poderia oferecer, pelo pão que eles comiam. A multidão tinha uma visão de Jesus, na qual eles mesmos formou, mas eles não conheciam Jesus. Os fariseus não conheciam Jesus. Então eu imagino os fariseus indo pregar para essa mulher de um Jesus que poderia curar. Ele era poderoso para trazer a cura. Se ela não achou em nenhum dos médicos, em nenhum lugar a solução, Jesus poderia dar a solução. Mas olha, imagino eles pregando para essa mulher, olha, Ele é inacessível, Ele é intocável, Ele é a grande autoridade. Ele é Jesus, mas um Jesus diferente. Os fariseus pregaram um Jesus diferente do Jesus que eu conheço. Então essa mulher, ela toma uma atitude, na maioria das ministrações que eu vejo por aí, os ministros, os pregadores, eles citam essa atitude como uma atitude de fé. Só que não está relacionado só ao fé, mas ao medo que essa mulher tinha. Repare que você já vai entender, sabe por quê? Porque essa mulher, ela coloca na sua cabeça que se eu apenas o tocar, eu serei curado. Mas tocar em Jesus, em seu corpo físico, não. Ela diz, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Então ela vai com essa motivação no seu coração, sabe por quê? Porque pessoas como essa mulher antigamente, que tinham doenças como essa, eram considerados impuros.
pessoas excluídas da sociedade, não poderiam eles entrar em algum templo, não poderiam eles fazer parte da sociedade, porque todos quanto eles tocassem se tornava impuro. E se porventura eles tocassem em alguém, esse alguém ficaria impuro e essa pessoa que a tocou poderia morrer. Então viviam excluídos. O único contato com pessoas que ela poderia ter eram pessoas enfermas, por exemplo, as que tinham lepra. Eram excluídos, porque eram impuros diante da sociedade. Então ela vai com isso no seu coração e diz: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. Ela vai. E ela toca em Jesus. Ela toca na orla do manto de Jesus, deixando claro. E nesse exato momento, a Bíblia diz que o sangue cessou, curou. Ela foi curada. Só que, se você pensar com a mente de hoje, qual é a nossa reação quando recebemos uma cura de Deus? Quando sabemos que algo impossível aconteceu e nós estamos vendo, presenciando. Por exemplo, se eu estou passando por um problema, não encontro solução e Jesus ele me dá a solução, ou por exemplo, se eu estou enfermo, Jesus me traz a cura, a minha reação de fato é celebrar, pular, gritar, querer dizer para todos. É uma atitude de celebração, porque você foi curado. Só que repare que foi muito estranha a atitude que essa mulher tocou ao ser curada. Ela sentiu e ela tinha certeza que foi curada porque o seu sangue parou, a Bíblia diz. Mas ela tomou uma atitude de se esconder. Então ela sabia que poderia ser curada, mas ela tinha medo em seu coração. Então ela se esconde e Jesus para quando ela o toca. E Jesus olha e pergunta: quem é que me tocou? Pedro, ousado como sempre, diz: mestre, todos te tocam, todos te apertam de um lado para o outro e você quer me perguntar quem te tocou? Jesus, eu imagino, nas minhas palavras, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não entende. Em apenas um toque eu sinto o coração. A minha visão é diferente da visão humana. Eu vejo coisas que estão além do exterior, eu vejo o interior. Essa mulher, ela tinha um problema exterior, essa doença, que não conseguiu uma solução em outro lugar. Só que quando ela toca em Jesus, ela é curada, mas ela permanece doente. Jesus sabe disso porque Jesus não olha apenas o nosso exterior, ele olha o nosso interior. E Jesus começa a procurar quem foi que tinha tocado. A multidão que não conhecia Jesus, por mais que andasse com ele, talvez por ter medo também de Jesus, diziam uns aos outros: não foi eu que toquei, não, foi você, não, também não foi. Então ela começa a ver que o cerco foi fechando e ela, tremendo, a Bíblia diz claro, tremendo, ela vai até os pés de Jesus e diz a todos o porquê tinha tocado em Jesus. Ela quer, na verdade, se explicar porque tinha tocado em Jesus. Ela quer, na verdade, trazer uma solução, porque ela entende que se Jesus soubesse, esse Jesus que ela conheceu, ela entende que se ele souber que ela, uma pessoa impura, tinha tocado, talvez Jesus mandava matar ela. A multidão ia apredejá-la, porque ela não conhecia Jesus, ela tinha medo de Jesus. Mas Jesus, ele vai além, ele nos olha diferente. Eu lembro, essa questão de olhar, eu lembro quando Jesus está sendo carregado e Pedro tinha negado, mas aí Jesus, a Bíblia diz que ele olha para Pedro e nesse olhar Jesus entra no mais profundo do coração de Pedro. Jesus entra na alma de Pedro e Pedro olha também para Jesus e nesse olhar fixo um para o outro, Pedro sai, chora amargamente, arrependido da sua atitude que tinha tomado. No olhar de Jesus por nós é diferente. As pessoas olham o nosso exterior, Jesus olha o nosso interior. Então essa mulher continuava doente, ela foi curada, mas continuava doente. O medo e o temor. Então Jesus, ele diz: minha filha. Quando ela se apresenta a ele, ele diz: minha filha. O que é você chamar alguém de filho? Você se colocar como autoridade. Ele quer dizer a essa mulher: sim, eu sou a autoridade que pregaram para você.
Eu tenho autoridade, mas eu sou alguém além. Eu sou alguém que ama, eu sou também um pai. Eu sou também alguém que conhece não só o seu exterior, as suas doenças físicas, mas eu conheço o seu coração. O olhar de Jesus, ele vai além. Ele penetra na nossa alma, ele sonda cada canto do nosso coração. Então essa mulher é curada de duas coisas. O que se era medo agora passa a ser temor. Eu vejo nessa crise muitas pessoas deixando a sua fé, muitas pessoas vão deixar, abandonar Jesus porque não tem fé nele. Agora eu vejo também muitas pessoas se aproximando de Jesus, só que com a motivação errada. Vão permanecer doentes, porque estão se aproximando com medo do que pode acontecer a eles. Eles buscam refúgio em Jesus, porque entende que lá eles têm proteção, mas eles buscam apenas por medo, não por temor, não por saber o que de fato está acontecendo. E eu quero dizer para você, se você está se aproximando de Jesus nesse tempo difícil, por medo, eu te dou apenas alguns meses, até que você saia da presença dele outra vez. Porque o medo, ele passa. O medo, ele passa. Tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje, essa crise, esse pânico, ele vai passar. Deus está no controle de tudo. Deus permitiu que isso acontecesse. E só Ele sabe o porquê. E só Ele sabe até quando vai. Mas tudo está diante da permissão dEle, debaixo de sua permissão. Eu tenho certeza que isso vai passar, porque a igreja do Senhor ainda se permanece na terra. Não é o fim. Então assim, como eu tenho a certeza que isso vai passar, as coisas voltarão ao seu normal. Os trabalhadores voltarão aos seus serviços, as escolas reabrirão, tudo voltará ao normal e o seu medo, ele vai sumir juntamente com essa epidemia, com essa crise. E aí? Você que se aproximou e está se aproximando de Jesus com medo, apenas com medo de morrer, o medo de não ter salvação, medo de ir ao inferno, não deve ser essa a sua motivação. Você deve sim se aproximar de Jesus agora. E você que está ouvindo, que está afastado, se aproxima de Deus outra vez. É um tempo de a gente se apegar ao Senhor, mas por temer quem Ele é, por saber o que é temor, é você entender a graça, a dimensão do seu amor, a misericórdia que Ele tem por nós, entender o seu perdão, entender que Ele nos ama. Obedecer não por medo das consequências, mas obedecer por gratidão em coração, gratidão em algo que está dentro do seu coração. Não se aproxime por medo, porque o teu medo vai passar e você vai se distanciar de Jesus como quem diz: em tempo difícil eu me aproximei, Jesus, precisava de você, mas agora tudo voltou ao normal. Eu estou indo embora, tá bom? Porque eu não preciso mais como precisava naqueles dias. Pessoas que se aproximam com medo, será essa atitude. Mas aqueles que se aproximarem entendendo que é um tempo de despertar, entendendo que é um tempo de parar de brincar, de fazer Jesus do seu fantoche. Aqueles que se aproximarem de Jesus e se humilhar e se arrepender, mesmo quando tudo passar e voltar ao normal, eles permanecerão, porque entenderam o amor, a graça e a divindade de Jesus. Medo e temor. Duas escolhas que você pode tomar agora. Não sinta medo de Jesus. Não sinta medo do que você está vendo. Mas teme a Ele. Se aproxime dEle. E Ele vai se revelar a você. E você não vai apenas tocar, mas você vai ser curado. E curado